Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 3 do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, capítulo 1 da Escrituração, artigo 114. No Registro Civil de Pessoas Jurídicas serão inscritos: inciso 1, os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou compromissos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, bem como o das fundações e das associações de utilidade pública. Inciso 2, as sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas nas leis comerciais, salvo as anônimas. Inciso 3, os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos. Parágrafo único. No mesmo cartório será feito o registro dos jornais, periódicos, oficinas, impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias a que se refere o artigo 8º da Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 67. Artigo 115. Não poderão ser registrados os atos constitutivos de pessoas jurídicas quando o seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem destino ou atividades ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem pública ou social, à moral e os bons costumes. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer dos motivos previstos neste artigo, o oficial do registro, de ofício ou por provocação de qualquer autoridade, sobrestará no processo de registro e suscitará dúvida para o juiz que a decidirá. Artigo 116. Haverá para o fim previsto nos artigos anteriores os seguintes livros. Inciso 1, livro A, para os fins indicados nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 114. E, inciso 2, livro B, para a matrícula das oficinas, impressoras, jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e agências de notícias. Artigo 117. Todos os exemplares de contratos, de atos, de estatuto e de publicações registrados e arquivados serão encadernados por periódicos certos, acompanhados de índice que facilite a busca e o exame. Artigo 118. Os oficiais farão índices pela ordem cronológica e alfabética de todos os registros e arquivamentos, podendo adotar o sistema de fichas, mas ficando sempre responsáveis por qualquer erro ou omissão. Artigo 119. A existência legal das pessoas jurídicas só começa com o registro dos seus atos constitutivos. Parágrafo único. Quando o funcionamento da sociedade depender de aprovação da autoridade, sem esta não poderá ser feito o registro. Capítulo 2 da pessoa jurídica. Artigo 120. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração feita em livro pelo oficial do número de ordem, da data de apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as seguintes indicações. Inciso 1. A denominação, o fundo social, quando houver, os fins e a sede da associação ou fundação, bem como o tempo de sua duração.
Inciso 2. O modo por que se administra e representa a sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Inciso 3. Se o estatuto ou contrato ou compromisso é reformável no tocante à administração e de que modo. Inciso 4. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Inciso 5. As condições de extinção da pessoa jurídica e, neste caso, o destino do seu patrimônio. Inciso 6. O nome dos fundadores ou instituidores e dos membros da diretoria, provisória ou definitiva, com indicação da nacionalidade, estado civil e profissão de cada um, bem como o nome e residência do apresentante dos exemplares. Parágrafo 1º. Para o registro dos partidos políticos serão obedecidos aos requisitos desse artigo, os estabelecidos em lei específica. Artigo 121. O registro será feito com base em uma via do estatuto, compromisso ou contrato, apresentado em papel ou em meio eletrônico, a requerimento do representante legal ou da pessoa jurídica. Parágrafo 1º. É dispensado o requerimento de que trata o caput, caso o representante legal da pessoa jurídica tenha subscrito o estatuto, compromisso ou contrato. Segundo, os documentos apresentados em papel poderão ser retirados pelo apresentante nos 180 dias após a data da certificação do registro ou da expedição de nota devolutiva. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 2º, os documentos serão descartados. Capítulo 3. Do registro de jornais, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias. Artigo 122. No registro civil das pessoas jurídicas serão matriculados: inciso 1. Os jornais e demais publicações periódicas. Inciso 2. As oficinas impressoras de quaisquer natureza, pertencentes a pessoas naturais ou jurídicas. Inciso 3. As empresas de radiodifusão que mantenham serviço notórias reportagens, comentários, debates e entrevistas. Inciso 4. As empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias. Artigo 123. O período de matrícula conterá as informações e será instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. No caso de jornais e publicações periódicas. A linha A, o título do jornal ou periódico, sede da redação, administração e oficinas impressoras, esclarecendo quanto a estas, se são próprias ou de terceiros, indicando, neste caso, respectivos proprietários. A linha B, nome, idade, residência e própria nacionalidade do diretor ou redator-chefe. A linha C, nome, idade, residência e própria nacionalidade do proprietário. A linha D, se propriedade de pessoa jurídica, exemplar do respectivo estatuto ou do contrato social e nome, idade, residência e própria nacionalidade dos diretores, gerentes e sócios da pessoa jurídica proprietária. Inciso 2. No caso de oficinas impressoras, a linha A, nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural. A linha B, sede da administração, lugar, rua e número onde funcionam as oficinas e denominação destas. A linha C, exemplar do contrato ou estatuto social, se pertencentes à pessoa jurídica. Inciso 3. No caso de empresa de radiodifusão, a linha A, designação da emissora, sede de sua administração e local de instalações do estúdio. A linha B, nome, idade, residência e própria nacionalidade do diretor ou redator-chefe responsável do serviço de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. Inciso 4. No caso de empresas noticiosas, a linha A, nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário se pessoa natural. A linha B, sede da administração. A linha C, exemplar do contrato ou estatuto social se pessoa jurídica. Parágrafo 1º. As alterações em qualquer dessas declarações ou documentos deverão ser averbadas na matrícula no prazo de 8 dias. Parágrafo 2º. A cada declaração a ser averbada deverá corresponder um requerimento.
Artigo 124. A falta de matrícula das declarações exigidas no artigo anterior ou da averbação da alteração será punida com multa que terá o valor de meio a 2 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. A sentença que impuser a multa fixará prazo não inferior a 120 dias para a matrícula ou alteração das declarações. Parágrafo 2º. A multa será aplicada pela autoridade judiciária em representação feita pelo oficial e cobrada por processo executivo mediante ação do órgão competente. Parágrafo 3º. Se a matrícula ou alteração não for efetivada no prazo referido no parágrafo 1º deste artigo, o juiz poderá impor nova multa, agravando-a de 50% toda vez que seja ultrapassado de 10 dias o prazo assinalado na sentença. Artigo 125. Considera-se clandestino o jornal ou outra publicação periódica não matriculado nos termos do artigo 122 ou de cuja matrícula não conste os nomes e as qualificações do diretor ou do redator e do proprietário. Artigo 126. O processo de matrícula será o mesmo do registro prescrito no artigo 121.